Provérbios 3, amém? A partir do 9. Que vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. E assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Amém? A palavra do Senhor sobre dízimo e oferta nessa noite vai dizer para que nós venhamos honrar ao Senhor com nossas primícias, com a primeira parte do nosso ganho. Porque o Senhor, Ele merece o de melhor. O Senhor, Ele merece a minha e a tua oferta o melhor. Porque quando o Senhor, Ele vem nos abençoar, Ele dá o melhor para mim e para você. Então que nessa noite você venha ser fiel e separar a primeira parte do Senhor, para que Ele venha te honrar, não somente nas tuas finanças, mas em todas as áreas da tua vida. Para que a tua vida vá bem, para que a tua casa vá bem, para que os teus vá bem, que você venha ofertar o Senhor com alegria, seja com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua adoração, mas dê de total coração ao Senhor, porque na palavra vai dizer que Deus, Ele se alegra daquele que dá com alegria. E quando você oferta com alegria, automaticamente o Senhor, Ele se alegra de mim e de você. Então seja dizimista e ofertante fiel nesta noite, amém? E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Vamos falar também pelo dízimo e a oferta, e em seguida pelo preletor da noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Jesus, cada um, Pai, que ofertou e dizimou em tua casa. Senhor Deus, ó Pai, Espírito Santo, venha recompensar 1000 vezes mais. Senhor, abençoa, repreendendo o devorador, Senhor, o migrador, repreende, Senhor Deus, ó Pai, todo mal, Senhor. Espírito Santo da verdade, caia por terra, Senhor Jesus, nesta noite. Pai, todo Espírito da Senhor Deus, ó Pai, Espírito Santo, Senhor do mal, Senhor Deus, vai repreendendo, Senhor Deus, ó Pai, todo mal, Senhor Jesus, nessa hora, todo laço, todo embaraço, Senhor, visita o teu povo, abre a visão, Senhor, abre a mente, abre os ouvidos, ó Pai, para que venha entender, Senhor, da tua palavra, para que venha entender, Senhor, que o Senhor tem a falar sobre os nossos corações, ó Pai, que nós não podemos sair daqui, Senhor, pelos vazios, ó Pai, nessa noite, Senhor, Deus, que nós queremos sair daqui cheio da tua graça, Senhor, e do teu conhecimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? E as palmas louvem ao Senhor, glória a Deus. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, igreja. Amém. O tema é multiplicação. E antes de eu falar de multiplicação, eu sempre quis fazer essa pergunta. Na tua vida espiritual hoje, como ela está? Giovanni não entendi, você vai entender. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Na sua vida espiritual, entenda bem que eu vou lhe dizer. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Vou perguntar de novo. Na tua vida espiritual hoje, esse culto de sexta-feira, entenda bem que eu vou te dizer. Quantas mães não estão chorando no caixão do filho? Quantas mães não estão orando para Deus livrar da mão do homem sanguinário? E a pergunta é, como está a nossa vida espiritual para dar o nosso melhor para Cristo? E aí que eu entro com essa pergunta. Na tua vida espiritual, porta é instrumento de ataque ou defesa? Um exemplo, eu, Giovanni, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí que se encaixa essa pergunta. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu escuto muito essa palavra e eu falo, a morte pode chegar em qualquer porta. Mas a questão é, se eu entendo que a minha vida espiritual tem que ser uma porta aberta para Cristo e fechada para Satanás, por que Cristo usou essa palavra dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? O que Jesus está dizendo, irmão, não é que a porta do inferno vai vir de lá para cá. É que a gente vai daqui para lá e ela não vai prevalecer sobre as nossas vidas. Porque no mundo espiritual, quanto mais nós entendemos a profundidade
de buscar o Senhor, mais as portas do inferno vai caindo por terra. Mais o crescimento Ele vai dar na tua vida. Mas Ele vai olhar para mim e para você e dizer: se prepara, busque. Irmã Giovana, o que você está dizendo isso? Quem já desceu nas madrugadas vai entender o que eu vou dizer aqui. Essa palavra impactou fortemente. Fui para o meu quarto deitar e o Espírito Santo me acordou 2h40 da manhã. Para me dizendo: filho, levanta, desce na oração, coloca um louvor bem baixo e abre a Bíblia. E a palavra que saiu é: eu abro e eu fecho a vossa sepultura. E se eu não escuto a voz do Pai, irmãos, Deus é tão misericordioso e vê da profundidade quando Deus confia uma chamada na nossa vida. Se eu não tivesse descido na madrugada, 2 parentes meus estariam mortos hoje. E o Espírito Santo não erra, não falha. Ele é bondoso, Ele é amor. E Ele está falando para alguém hoje: a chamada que Ele confiou na tua mão, tu quer largá-la por quê? Aleluia, Deus! Irmã Giovana, eu não entendi. O ministério que Deus confiou na tua mão para você, quando você quer largar, por quê? Porque você está naquele pensamento negativo e está repreendido em nome de Jesus. Palavras malignas de Satanás olhando para você, você querer dizer assim: não quero, não vou, não quero exercer, não quero renunciar. Se a renúncia vai trazer dor, é a dor que nós aprendemos a evoluir no Evangelho de Cristo. Eu não conheço outro Evangelho se não tiver renúncia. Mas sabe qual é o maior vilão dentro do que nós estamos vivendo? É nós mesmos. Eu tiro por mim. Quando eu entendi, na hora que eu desci na oração de ontem para hoje, o Senhor disse para mim: enquanto você está de joelho, as portas do inferno caem por terra. Enquanto você está de joelho, eu alcanço o povo. Eu dou livramento, eu alcanço pela misericórdia. Eu mudo o cativeiro, eu mudo a história, vai ter que renunciar. E Deus está dizendo para alguém hoje: por que você está deixando o inimigo vir com falácias para confundir tua mente? Vir com palavras negativas para você ficar confundido dentro da casa do Senhor. Esse mal cai por terra hoje em nome de Jesus. Porque o Cristo que te chamou é aquele que se responsabiliza pela minha tua vida hoje. É tão sério que o Senhor fez eu entender. Isso foi em 2016, 17 e 18. Eu fiquei 2 anos afastado. Experimenta voltar para trás. Você vai adquirir um problema tão sério espiritual na sua vida que a amarração do inimigo vai travar até suas pernas. Ah, João, você está exagerando. Não, eu vivi isso. Minha vida não ia nem para frente nem para trás. Aí, pela misericórdia do Senhor, Deus leva 2 pessoas. O que fez por mim, o que ninguém fez. Confrontou eu com a palavra de Deus para entender que a renúncia estava em mim. O culpado de eu parar o meu ministério foi eu mesmo. Não foi Deus, não foi minha mãe, não foi ninguém da minha família. Foi eu mesmo que parei aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Irmão Giovanni, por que você está dizendo isso? Eu não vou carregar sangue de ninguém, eu estou te alertando. Eu estou te alertando para algo que o inimigo ele tem proposta. Mas se você entender, o Deus que te chamou, o Deus que te lapidou, pelo sangue do Cordeiro, te lavou, purificou, é aquele que vai te capacitar da planta dos pés até a cabeça. Aleluia, Deus! E eu entendi o que o Senhor quis dizer comigo. Se eu não renunciar cada dia, entender que quem manda na minha vida é Ele, quando que é que eu vou ver o céu aberto? Quando que é que eu vou sentir aquela presença do Espírito Santo que contagia minha alma de dentro para fora? Para eu transbordar da presença dEle. Para eu olhar e dizer: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida.
Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. E ali eu pude entender o detalhe, irmão. Se eu não entender o Deus que eu estou servindo e conhecer mais dele, quando que eu vou sentir a experiência de estar com ele 24 horas? Quando que eu vou sentir aquela presença que queima? Fogo não queima fogo, mas a presença do Espírito Santo que contagia a nossa vida é de dentro para fora. Por que você está querendo parar uma chamada que ele confiou nas tuas mãos? Por que você está com aquele pensamento de dizer, melhor parar, está repreendido? Está sentindo fraqueza? Continua. Está querendo desistir? Não para. Está querendo olhar para trás? Está repreendido. Porque quem manda na mim na tua vida é Cristo. Aqui vai uma dica para você se você acha que nunca pode acontecer. Quem Deus chama não tem escolha. Quem tem chamado nunca vai entender a profundidade de renunciar. Não vão gostar, não vão querer ver você dentro da presença. Mas sabe o que eu aprendi com o Senhor até hoje? Não sou melhor do que ninguém. Mas eu aprendi com o Senhor, quanto mais eu renuncio, mais eu entendo o amor dele sobre a minha vida. O amor fraternal de Deus é bem mais além do que o amor de pai e mãe. É bem mais além daquilo que nós imaginamos. O amor fraternal de Deus, ele é bom, ele sara, ele cura, ele liberta. E a pergunta hoje é, se a porta espiritual da tua vida estiver aberta para Cristo, ele vai bradar com o sobrenatural na tua vida. Mas que as portas do inferno caiam hoje por terra sobre a minha vida. Porque o que Deus estava falando ali naquela multiplicação era simples. Por que você acha que ele não pode multiplicar na sua vida hoje? Não pode multiplicar na minha vida e na sua vida. Para você viver aquilo que ele prometeu. Eu só entendi a profundidade, o quanto eu e você necessitamos do Senhor, é a partir do momento que ele começa a despertar nós. Aí, irmã Giovanna, eu não quero acordar às 2 horas da manhã, não. Ele vai despertar você. Ah, mas eu não quero, não. A coberta está quentinha. Todo mundo quer ficar na coberta quente, mas quando ele chamar, dá ouvido. Quando ele começar a dizer, vem para a olaria, vem para a casa do oleiro, venha conhecer mais de mim, ele está chamando para você viver algo sobrenatural. Aleluia. É algo que ninguém vai viver por você, é você mesmo e Deus. E mais ninguém. Porque eu entendi que se eu não me aprofundar e conhecer esse Deus maravilhoso, quando que eu vou estar disposto a falar de um Deus que eu nunca ouvi falar, de um Deus que eu não procurei a conhecer, de um Deus que eu sei que ele multiplica, restaura, de um Deus que faz milagre e o principal, ele faz o impossível. João capítulo 6, e as referências para você entender como foi a profundidade de Jesus falar com Felipe, em Mateus capítulo 14, versículo 13 e 21. Marcos capítulo 6, verso 30 e 44. Lucas 9, 10, verso 17. E eu vou te dizer, é tão forte que eu entendi o que Deus falou com ele, que eu digo para você vai estar disposto quando ele te chamar? Não pare pelo aquilo que o inimigo está querendo pôr barreira na sua vida. Não pare pelo aquilo que ele já confiou. Sabe o que falta de nós mesmos? Pegar mais firme naquilo que Deus confiou, é nós olhar para nós mesmos e dizer, quem tem que habitar na minha vida é Cristo. Mente de Cristo, coração de Cristo. Não tem inferno que impeça o crescimento de Deus na tua vida. Não tem capiru do inferno que impeça você crescer espiritualmente. Mas quem barra a nossa vida com Cristo é nós mesmos. E Deus está falando para alguém, desperta. Mas por que você fala isso? Desperta.
Jesus tem promessa, Satanás tem proposta. A proposta que ele tem é um abismo gerando outro abismo. Quando for ver, a pessoa já está quase na beira da morte. E Deus está falando, ele dá livramento. Ele é o Deus de cura, o Deus de milagre, o Deus de maravilha. Mas a questão é, quando que você vai estar disposto a ouvir ele? Ele já está batendo há muito tempo aí na porta do seu coração, dizendo, eu estou aqui. Mas quando que vai estar disposto? Lucas 9, verso 10 e o 17. Vai dizer assim: e ao regressarem aos apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levantou-se consigo e retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Verso 17. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos. 12 cestos. Pode se assentar. E aqui do verso 1 vai dizer assim, João capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que o de Tiberíades seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhe darem comer? Mas dizia isto, porém, experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Felipe, verso 7, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, está um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita representança, pois os homens em numeroso, de quase 5.000, fora mulheres e crianças e moços. E aqui vai dizer no verso 11, então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queria. E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Assim, pois, o fizeram, encherão os 12 cestos de pedaços dos 5 pães cevados que sobraram aos que havia comido. E vendo, pois, os homens os sinais que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem, e retirou-se novamente sozinho para o monte. Observe que Jesus se retirou. Observe que Jesus, ele multiplicou. Imagina aí Jesus reunindo os 2 discípulos, os 12. Ele pega o pão, levanta para o céu e fala, Pai, graça eu te dou. A mesma coisa ele fez aqui. Mas o que me chama a atenção é, imagine se nós estivéssemos no meio daquela multidão. Quem ia imaginar que tinha um jovem
com 5 pães e 2 peixes. André viu e afirmou para Jesus. Jesus manda chamar aquele jovem. A Bíblia não relata o nome desse jovem. A Bíblia não relata a trajetória dele, mas assim eu creio que aquele jovem tinha o melhor para apresentar para Cristo. E agora eu cheguei aonde eu queria. O que nós temos para apresentar hoje para Jesus? Tira um pouco da sua mente o cotidiano do cansaço. Tira da sua vida hoje essa questão, eu estou com preguiça, está repreendido. Mas se dedique em fazer o seu melhor para Jesus. Porque quando eu decidi de ontem para hoje, na madrugada, o Senhor fez eu entender 2 pontos. Ele estava forjando o sobrenatural na vida de Filipe. Ele estava ensinando de uma forma sobrenatural para Felipe entender assim, está na hora de você evoluir também no centro. Você vai aprender que comigo o pão vai se multiplicar, mas você vai ter que ter sabedoria e humildade de entender como lidar mais para frente com o povo. Jesus ensina como multiplicar o pão, ele ensina organizando pôr aquele povo tudinho para sentar e vai dividindo para cada um de cada vez. Aí eu te pergunto, se Deus confiasse isso na tua mão, como é que você agiria para dividir? O Evangelho de Cristo é aquele que nos ensina a porta estreita, mas também é aquele que nos ensina que se nós confiar com fé e entender a multiplicação, não é aquilo que você não tem, é aquilo que você já tem nas tuas mãos. Aí, irmão Giovanni, não tem nada, tem sim. O que você tiver, ele vai fazer você entender aquilo que você tem para apresentar para ele. Amém, Deus, aleluia. E eu vim disposto falando, Senhor, o meu melhor apresento para ti. Obrigado por entender que o Evangelho do Senhor é renúncia. O Evangelho do Senhor é eu aprender que eu tenho que me despertar cada dia nas madrugadas. É entender que o Senhor estava forjando a fé de Felipe para ele eu evoluir. E assim é na nossa vida. Cristo quer que nós evolua. E o que nos falta hoje para evoluir? Nem tudo. Eu aprendi com o Senhor. Nem tudo pessoas vão estar no nosso lado. Nós vamos ter que aprender com o Senhor. Você quer ver uma coisa maravilhosa? Comece a pedir para Deus discernimento, visão, para você ser cheio do Espírito Santo. O que eu estou te compartilhando é algo profundo. E eu finalizo dizendo, não olhe para trás. Não olhe para onde Deus já te resgatou para te colocar de pé na presença dele. Que hoje na nossa vida venha ter multiplicação espiritual. Não digo só carnal financeiro, mas o principal é espiritual. Porque quando eu perguntei para o Senhor a profundidade disso, ele só falou, filho, é confiança. É o que nós aprendemos a cada dia com a nossa pastora. Como nós vamos falar de um Deus lindo se nós não conhecer mais sobre ele? Como nós vamos aprender a se dedicar para ele se você não procurar saber quem é o Deus que multiplica, quem é o Deus que salva, quem é o Deus que restaura famílias, quem é o Deus que faz milagre? Eu encerro aqui dizendo, até que o Senhor terminar, deixa ele queimar essa essência do Espírito Santo sobre teu coração, a tua alma. Porque eu aprendi que fogo não queima fogo, mas se vem um fogo que vem do céu e o pão é alimento, que é a palavra de Deus, deixa que ela penetre no seu coração, assim como fez no meu. Eu entendi que estava naquilo que eu já tinha, não que eu não tenho. Então receba essa palavra. Toma posse da vitória. Eu não sei a tua necessidade, mas eu sei de um Deus que fez eu entender. Quanto mais eu me ponho de joelho para conhecer Ele,
mais eu sinto a graça dele e aprendo a ser humano como ele foi. Ele foi 100% Deus e 100% humano. Toma posse da vitória e aplauda, Senhor.